Então, continuando, né, então nós chegamos aqui que secante ao cubo de x dx igual a secante de x tangente x menos a integral de tangente de x secante de x tangente de x dx. Aqui nós temos, então vai ficar secante de x, tangente de x menos a integral. Nós sabemos que tangente de x vezes tangente de x é tangente ao quadrado de x. E tangente ao quadrado de x eu posso escrever como secante ao quadrado de x menos 1. Foi isso que eu fiz aqui. Então, tangente de x, tangente de x, ficou secante ao quadrado de x menos 1. Vezes a secante de x que continuou aqui. Vezes a secante de x dx. Que vai ser igual, olha, secante ao quadrado de x vezes secante de x, secante ao cubo de x, né? Só que tem um menos aqui, então fica menos secante ao cubo de x dx. E secante de x vezes menos 1, menos secante de x, só que tem um menos aqui, passa a ser mais secante de x dx. Combinando as duas integrais de secante ao cubo, temos que duas integral de secante ao cubo de x dx. O que significa combinar? Olha, nós fomos resolvendo, né? Qual que é a origem? Secante ao cubo de x dx, né? Nós fomos calculando isso até chegar aqui. Então ficou secante eu falei que secante ao cubo de x dx é igual a secante de x tangente de x mais a integral de secante de x dx menos a integral de secante ao cubo de x dx, está vendo? Aqui apareceu de novo essa variável, essa integral. Quando acontece isso, não adianta ir continuando, que vai sempre, não tem solução, sempre vai aparecer ela de novo. Então, o que eu posso fazer? Essa menos integral de secante ao cubo de x dx, ela está no segundo membro, né? Isso aqui igual a isso, está no segundo membro. Eu vou passar para o primeiro membro e vou somar. Então vai ficar 2 secante ao cubo de x dx é igual a esse restante aqui, menos essa integral de secante ao cubo de x dx. Né? Então vai ficar 2 integral de secante ao cubo de x dx, né? Por que 2? Porque tinha um menos integral de secante ao cubo de x dx. Estava no segundo membro. Passei para o primeiro, que já tinha uma integral de secante ao cubo de x dx. Então ficaram 1 mais 1, 2. Duas integrais de secante ao cubo de x dx. E quem que sobrou? Secante de x mais tangente de x mais a integral de secante de x dx. Então, eu tenho que 2 vezes a integral de secante ao cubo de x dx é igual a secante de x, tangente de x, mais integral de secante de x dx. Então, aqui é formulário, né? Nós sabemos calcular essa integral, então nós temos que a integral de secante ao cubo de x dx é igual a meio. Por que meio? Esse 2 que estava multiplicando veio aqui dividindo todo mundo. Meio, secante de x tangente de x, mais meio. Por que meio? Esse 2 que estava multiplicando a secante vem para cá dividindo todo mundo. Porque eu não quero o resultado que eu quero não é para 2 vezes a integral de secante ao cubo de x dx. Eu quero encontrar a secante ao cubo de x dx. Então, eu isolo a secante ao cubo de x dx. Como que eu isolo? Passando esses dois, estou multiplicando e dividindo todo mundo. Então, ficou meio que multiplica secante de x tangente de x mais meio. Qual que é a integral de secante de x dx? Log neperiano de secante de x mais tangente de x mais c. Pronto, resolvemos esse exemplo. Exercício 5. Calcule a integral de menos π sobre 3 a 0 de 2 secante ao cubo de x dx. Tentem resolver, por favor. Solução. Sabemos que a integral de menos π sobre 3 a 0 de 2 vezes secante ao cubo de x dx é igual a 2 vezes a integral de menos π sobre 3 a 0 de secante ao cubo de x dx, correto? O 2 que estava, tirei o 2 do integrando, ficou secante ao cubo de x dx isolado, que é igual a 2 vezes integral de menos π sobre 3 a 0, secante ao cubo de x eu posso escrever como secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Usando a integração por parte, temos que u é secante de x, né? Eu vou usar o dv, né? Então tem que, se eu falei que u é secante de x, quem que é dv? É todo mundo que sobrou, secante ao quadrado de x dx. Então, u é secante de x, veja bem, que não é mudança de variável, é integração por partes, tá? É o dv. Então, se eu falei que u é secante de x, né? Quem que é dv? É todo mundo que sobrou, secante ao quadrado de x dx. Então, du é o que? Derivada de secante de x é secante de x tangente de x dx. E quem quer v? Para encontrar o v, basta eu integrar o dv. Vai ser a integral de secante ao quadrado de x dx, que é igual a tangente de x. Então, agora eu tenho o valor de u, tenho o valor de v, tenho o valor de du, tenho o valor de dv.
Agora eu posso jogar na fórmula, né? Aquela fórmula que nós conhecemos. Integral de u dv igual a uv menos integral de v du. Então, nós temos que 2 vezes a integral de menos π sobre 3 a zero. Esse 2 está sobrando, não tem esse 2 que não disse, porque eu já coloquei 2 para fora. De secante ao cubo de x dx é igual a 2 vezes, né? 2 vezes aqui, eu vou começar aqui, 2 vezes, aqui é 2 vezes secante de x vezes tangente de x, né? Por que secante de x, tangente de x? O v, né? Quanto vale meu u? Secante de x. E meu v, tangente de x, então ficou 2 vezes secante de x, tangente de x, menos integral de v du, menos integral, quem é v? V, tangente de x. E o du? Secante de x, tangente de x dx. Que é igual a 2 vezes, que multiplica secante de x, tangente de x, menos, olha aqui, tangente vezes tangente, tangente ao quadrado. Né? Tangente de x vezes tangente de x, tangente ao quadrado de x. Secante de x dx. Resolvendo a integral restante, nós temos, olha, a integral de menos π sobre 3 a zero de tangente ao quadrado de x, secante de x dx é igual a integral de menos π sobre 3 a zero de secante de x. No lugar de tangente ao quadrado de x, eu posso colocar a sua identidade trigonométrica, que é secante ao quadrado de x menos 1 dx. Que é igual a integral de secante, olha, secante de x vezes secante ao quadrado de x, secante ao cubo de x. Secante de x vezes menos 1, menos secante de x. Tá? Então, ele já fez a distributiva e já separou os integrandos. Então, ficou integral de secante ao cubo de x dx menos a integral de secante de x dx. Que é igual a integral de secante ao cubo de x dx. Essa integral é fácil de calcular, é log neperiano de secante de x mais tangente de x. Como pode ser visto, apareceu novamente a integral secante ao cubo de x, secante ao cubo de x dx, né? Que faz parte, aqui ó, que faz parte da integral original. Então não adianta continuar integrando, que sempre vai aparecer. Então o caminho agora é isolar essa integral, né? Usar ela como... Então nós vamos passar essa integral que apareceu no segundo membro para o primeiro membro. Então nós temos... Vamos lá, 2 vezes a integral de menos π sobre 3 a zero de secante ao cubo de x dx é igual a 2 vezes, que multiplica secante de x, tangente de x, menos a integral de menos π sobre 3 a zero de secante ao cubo de x dx, mais log neperiano de módulo de secante de x mais tangente de x. Que vai ser igual, né? Vai ser igual 2 vezes secante de x tangente de x, 2 secante de x tangente de x. 2 vezes menos essa integral, 2 vezes menos essa integral, fica menos 2 vezes a integral de secante ao cubo de x dx. E 2 vezes log neperiano mais 2 log neperiano de módulo de secante de x mais tangente de x. Então, estão vendo? Aqui, ó, menos 2 integrais secante ao cubo de x dx, eu vou passar para o primeiro membro. Aí vai ficar o quê? 2 com mais 2, 4. Então, nós temos que ficou 4 integral de menos π sobre 3 a zero de secante ao cubo de x dx é igual a 2 vezes, que multiplica, por que esse 2 vezes? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. 2 vezes, porque aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Porque tem esse menos 2 multiplicando todo mundo. Aqui tem 2. Ele fatorou. Ele abriu, depois fatorou de novo, né? Então, ficou 2 vezes secante de x, tangente de x, mais log neperiano de secante de x mais tangente de x. Agora vamos dividir todo mundo por 2, né? Então ficou 2, que multiplica, eu dividi 4 por 2, 2. 2, integral de secante ao cubo de x dx é igual, dividir todo mundo por 2, ficou secante de x mais tangente de x, mais log neperiano de secante de x mais tangente de x. Né? E x indo de menos π sobre 3 a 0. Então vai ficar 2 vezes secante ao cubo de x dx é igual. Então,